Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de biologia, onde eu vou aprofundar um pouco o estudo da ecologia, falando dos feromônios em si, certo? Que é uma certa conteúdo da ecologia, ok? Na telinha está aparecendo para vocês um vídeo que é um experimento utilizando os feromônios de atração ou feromônios sexuais. Vejam só, algumas das substâncias químicas que muitas vezes são liberadas pelo organismo do inseto, elas vão provocar mudanças comportamentais ou fisiológicas em um outro organismo, ganhando a denominação de semioquímicos. Esse tipo de interação ela pode ser classificada de duas maneiras: a intraespecífica e a interespecífica. A interação intraespecífica é onde o inseto que vai receber o sinal químico, ele é da mesma espécie e recebe a denominação de feromônios, certo? Já a interação interespecífica, ela vai ocorrer quando as espécies que vão estar relacionadas são de espécies diferentes, não é da mesma espécie. Então recebe-se a denominação de aleloquímicos, mas eu quero aí que vocês tenham foco na interação intraespecífica, ou seja, nos feromônios. Vejam só, os feromônios eles podem provocar mudanças imediatas, vocês podem ver, mas também eles podem provocar mudanças a longo prazo, ou seja, eles podem demorar um pouco para ser observadas essas mudanças no comportamento ou na fisiologia dos insetos. Essas mudanças elas podem ser da seguinte forma: são responsáveis para atuar como sendo feromônios de alarme. Como é que é a atuação dos feromônios de alarme? O feromônio de alarme serve para avisar e repelir insetos invasores de uma determinada área. Já os feromônios sexuais, ele é mais produzido pelas fêmeas de algumas espécies para atrair os machos para o processo de acasalamento. Há ainda o de agregação, que vai induzir a alimentação e reprodução, e o de trilha, que é bastante utilizado pelos insetos, como as formigas, certo? Como forma de orientação e também de localizar as possíveis formas de alimento. Sem esquecer que é utilizado também para a exploração de novas áreas. Fora isso, há diversos tipos de insetos que podem utilizar os feromônios para organizar as atividades em suas colônias, garantindo assim a perpetuação da espécie. Um exemplo desses insetos são as abelhas. Elas utilizam os feromônios para organizar a colmeia, dividindo em quem é a abelha rainha, quem é o zangão e quem são as operárias, certo? As abelhas entendem quem na colmeia, identifica como é a função que ela vai exercer na colmeia através da substância química que é liberada, que é o feromônio, certo? Não só na biologia pode ser trabalhados os feromônios também pode ser utilizado em diversas outras disciplinas, contextualizando o que os feromônios está tratando com o assunto que está sendo estudado. Uma disciplina que pode ser trabalhada os feromônios é a química, certo? Porque assim, se formos ver uma estrutura de um feromônio, ele possui alguns elementos químicos bastante conhecidos da gente: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enfim. Há uma grande variedade de elementos químicos que constituem um feromônio, certo? Antes de mais nada, um feromônio é uma substância bastante volátil. O que significa ser volátil? Ela vai se evaporar com bastante facilidade. Então, assim, produzir um feromônio em um laboratório se torna um pouco caro
e é inviável muitas vezes, já que a gente não consegue produzir em grandes quantidades, certo? Esse experimento aqui, que eu vou passar para vocês, é um experimento com o feromônio do bombom-bicol, que é um feromônio de atração sexual de uma vespa branca, certo? Aí ele tá mostrando como foi que ele utilizou esse feromônio em uma vespa macho e como é que ele está sendo atraído. Vocês observam direitinho como é que funciona os feromônios sexuais para cada inseto. Sem esquecer que não é o mesmo feromônio sexual da abelha, não é para a formiga. Da formiga é diferente para a vespa e assim por diante. Os feromônios são diferentes dependendo da espécie. Nesse experimento foi constituído um sistema para onde vai ser colocada a vespa e o feromônio, certo? Primeiramente foi colocada a vespa, foi vedado totalmente. Veja só, ainda não foi colocado o feromônio e a vespa continua ali no mesmo lugar. Vejam só o que acontece ao ser colocado. Veja só que a vespa começa a sentir o sinal químico do feromônio sexual, que é o feromônio da fêmea, certo? Veja, ele foi para o lado que o feromônio foi colocado. Não dá para se realizar esse experimento porque precisam de equipamentos mais sofisticados, digamos assim. E é um pouco inviável extrair esse feromônio porque o processo de fabricação demanda um pouco mais de tempo. Por hoje é só. Na próxima eu vou passar algum vídeo falando dos feromônios de cada um dos tipos de feromônios, mostrando como é que eles se relacionam com as diferentes espécies, certo? E uma atividadezinha, mas hoje é só a videoaula. Então, obrigado e até a próxima.